Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas do software QGIS para trabalhar com dados LiDAR. Eu vou fazer um procedimento em que inicialmente faço o download desses dados LiDAR no site National Map, um site do governo norte-americano que disponibiliza dados LiDAR gratuitos. Faço o download desses dados, depois faço o download das ferramentas LastTools, ajusto isso dentro do QGIS e faço um procedimento de inicialmente analisar os dados, visualizá-los, gerar modelo digital de terreno e depois de superfície, gerar um mapinha de uso do solo com base nos dados LiDAR, gerar um perfil topográfico, declividade, curva de nível e visualização 3D. Bom, vamos para o primeiro passo, abrir o site nationalmap.gov, selecionar a nossa área de interesse. Eu sei que aqui no estado de Minnesota existem algumas atividades minerárias e por isso farei o download dessa zona. Seleciono aqui no canto superior à direita, imagem de satélite para orientar a minha pesquisa e aproximo da minha área de interesse, que será uma dessas áreas de mineração aqui. Vou aproximar para uma área um pouco menor para baixar somente um arquivo LAS. Faço o desenho aqui da extensão, clico, seguro o clique, monto a minha área de interesse, solto o clique e seleciono aqui quais datas eu quero pesquisar. Marco essa caixinha de Elevation Source Data para LiDAR Point Cloud, marco aqui o LiDAR Point Cloud e clico em pesquisar produtos. Então o site reconhece a minha área de interesse e me mostra a extensão de cada um dos dados LAS disponível. No lado LiDAR, na extensão LAS. Então eu faço o download desse daqui, porque somente um aqui será já interessante para a minha análise. Faço o download. Aguardo até que o site termine de baixar esse dado e faço o trabalho aqui no programa. O arquivo já foi baixado para minha pasta e agora o próximo passo é instalar o LastTools e fazer o download também das ferramentas. Bom, eu vou fazer uma pesquisa Google LastTools para localizar esse site lasttools.org e desse site eu faço o download também das ferramentas LAS para poder trabalhar dentro do QGIS. Clico aqui em Download LastTools Here, salvo esse arquivo compactado e depois descompacto na minha pasta. Eu já fiz o download e mostro para vocês aonde eu salvei. No meu computador eu salvei na pasta D, Softwares, LastTools compactado e descompactei essa pasta aqui. Dentro dela a gente tem uma série de outras pastas, então baixando essa pasta, faça a descompactação em uma pasta de preferência sua e deixe esse arquivo salvo lá, porque a gente vai precisar de localizar essa pasta dentro do QGIS. Bom, vamos para o QGIS, a gente abre o software e o primeiro passo é instalar esse complemento dentro do QGIS. Viemos aqui em QGIS, gerenciar e instalar complementos e pesquisamos por LastTools. Se você ainda não tem ele disponível, basta clicar nele e instalar complemento. Nas últimas versões ele já vem disponível, basta clicar nele para ativá-lo. Bom, então você pode instalar e ativá-lo para ficar disponível, depois basta fechar. Depois a gente precisa configurar e ativar essa ferramenta para ela aparecer aqui na nossa caixa de processamento, porque talvez ela não esteja aqui para você. Então você vem em Configurações, Opções. Aqui na aba de processamento, aqui embaixo, você acessa Provedores, localiza LastTools e, primeiro passo, ativa LastTools aqui. Segundo passo, localiza aquela pasta que eu acabei de mostrar para vocês aqui nesse caminho. Provavelmente ele está mostrando para você C:/LastTools. Você pode colar essa pasta e jogar lá para o C+, que vai funcionar também. Ou simplesmente clica aqui duas vezes, clica nessa caixinha essa caixinha suspensa aqui para a gente poder buscar a nossa pasta e localiza onde você salvou. No meu caso, D, Softwares, LastTools,
clico e seleciono a pasta, o caminho já está definido, basta dar OK, que o programa agora vai reconhecer todas as subpastas como funcionalidades dessa ferramenta. Bom, agora então a gente começa o trabalho com o nosso arquivo LAS. A gente vai localizar então a nossa caixa de processamento que está aqui, que é esse botão onde eu estou passando o mouse, é a caixa de ferramentas, lá embaixo em LAS Tools. Primeiro passo que é interessante sempre fazer com arquivos LiDAR é visualizar as informações desse dado, fazer uma análise nele. Então, File Checking Quality, a gente vai abrir a função LAS-info e aqui a gente seleciona o nosso arquivo LAS como input. No meu caso ele está salvo aqui. LiDAR, seleciono o arquivo LAS como input. Não vou fazer nenhuma configuração nessa etapa aqui e vou salvar o meu relatório final para eu poder consultá-lo depois. Então clico aqui e mando salvar no arquivo, na minha pasta do curso, o meu relatório LAS. Esse vai ser um arquivo do tipo txt. Essas ferramentas LAS Tools é sempre importante a gente colocar extensão. Então nós mesmos precisamos digitar relatório las.txt. Salvar e executar. Ele vai apresentar para a gente um relatório aqui na tela do computador, mas ele salva também um arquivo txt para a gente poder consultá-lo. O arquivo está disponível aqui na minha pasta, basta dar 2 cliques para abri-lo e a gente dá uma olhada nas informações constantes aqui. Por exemplo, aqui são 14 milhões de pontos, nessa nuvem de pontos. A gente tem informação sobre o sistema de projeções e coordenadas, uma série de outras informações disponíveis aqui. E nesse momento, para mim, é importante ter o registro dessas informações de classificação da nuvem de pontos. O valor 1 são os valores não classificados, 2 ground, que é o terreno, depois a vegetação do 3 ao 5, edificações, ruídos, água e etc. Então a gente vai utilizar essas informações aqui um pouco mais adiante. Bom, voltamos para o QGIS. Próximo passo é visualizar esses dados. Aqui em Checking Quality, podemos clicar em LAS View, selecionar o nosso mesmo arquivo LAS, mandar abrir. Ele vai colorir esse arquivo modelo padrão, tudo bem, depois a gente pode mudar. E aqui o tamanho da tela, eu por hábito costumo colocar a tela maior possível, assim eu tenho mais espaço para visualização. Basta executar, ele abre para a gente uma nova tela. Essa nova tela é onde ele está desenhando o arquivo LAS. Essa visualização ela não é das melhores, mas já é um começo. Vejam que aqui em cima a função que ele está nos permitindo com o mouse é o pan. Então a gente pode clicar e mover a tela e visualizar esses dados já em 3D. Se você tentar mover isso de alguma maneira, com o zoom para mais ou para menos, nada vai funcionar. Porque quando a gente aperta o botão direito do mouse, ele mostra para a gente que a barra de espaço ela vai alterar entre pan, translate e zoom. Então se eu clico aqui, lá foi para Translate. Se eu clico mais uma vez com a barra de espaço, Zoom. E aí agora o mouse passa a funcionar como Zoom mais ou Zoom menos. Então com o botão direito do mouse a gente vê quase todas as funções disponibilizadas aqui. Por exemplo, a gente pode aumentar a escala Z para mais ou para menos, fazendo um exagero vertical, utilizando o colchete. Para o colchete que fecha uma equação, ele aumenta a escala. E esse colchete para o outro lado que abriria ali uma equação, ele coloca a escala para menos. Então vamos fazer isso aqui com o teclado. Assim eu tenho então um exagero vertical. Com o outro botão, uma redução do exagero vertical. Aqui eu ainda estou trabalhando com o zoom, eu posso aproximar ainda mais. Posso ver outras coisas aqui também, por exemplo, eu quero pontos mais largos, eu aperto o igual.
ou eu quero pontos mais finos, eu aperto o símbolo de menos. É uma função muito interessante. Então vou trocar aqui, está com o zoom, eu vou apertar o espaço para poder voltar para o pano, para poder mexer e alterar a minha perspectiva do dado. Uma função muito legal aqui na visualização é trocar a cor. A cor aqui está a partir da classificação. Eu posso pedir a partir da elevação, partindo do azul até o vermelho. E assim eu vejo aqueles elementos mais altos com a cor vermelha e os mais baixos com a cor azulada. Eu posso pedir aqui também para ele renderizar somente aquilo que foi entendido como terreno, como ground. Quando eu clico aqui, ele filtra já a minha nuvem de pontos e apresenta somente o terreno, mostrando para mim que existe uma classificação e que essa classificação está bem feita. Eu posso fazer filtros a partir de outros elementos também. Posso deixar somente as edificações, por exemplo, desenhadas. Eu posso renderizar, por exemplo, somente a vegetação e assim por diante. Nesse caso aqui, renderizando todos os elementos. Outra opção para uma melhor visualização é simplesmente alterar a cor do background, por exemplo, para preta, que a gente tem um maior contraste e assim possivelmente a gente enxergue um pouco melhor o dado. Aqui trocando a cor dele mais uma vez, voltando com a cor para classificação, em que a gente vê terreno, água, vegetação e edificação sendo representados. Bom, essa tela é somente para visualização, a gente não consegue fazer muitas outras coisas. A gente pode fechá-lo ou simplesmente com o botão direito e mandar sair e fechar também essa função. Uma função agora já um pouco mais interessante é a criação do modelo digital de terreno e o modelo digital de superfície a partir desse dado. A gente pode utilizar a ferramenta File para raster e escolher a ferramenta Last2Den Digital Elevation Model. A gente seleciona o arquivo LAS como entrada, naquele mesmo botão, e a gente pode fazer esse trabalho de duas maneiras. Se a gente filtrar pelo terreno, a gente vai utilizar as cotas altimétricas somente daqueles pontos classificados como terreno, e assim a gente vai ter um modelo digital de terreno. Então aqui eu vou filtrar a partir da classe 2, porque naquele arquivo onde eu dei uma olhada, a classe 2 é a classe Ground, ou seja, não tem a vegetação, não tem as edificações e não tem todo o resto. Então eu filtro somente pelo Ground, que eu crio assim um modelo digital de terreno. Aqui na minha saída, eu vou salvar no meu arquivo, exercício LiDAR. Esse é um arquivo de imagem que vai ser o meu modelo digital de terreno.tif. Aqui nesse caso, TIFF somente com um F, a gente tem sempre que digitar a extensão quando a gente utiliza essa ferramenta. Salvo e executo. Foi finalizado o processo e observem que o QGIS ele não coloca automaticamente esse dado aqui dentro do programa. Então a gente precisa localizar na nossa pasta. Eu salvei aqui em D, curso QGIS, aula de exercício LiDAR, imagens, mdt.tif, coloco aqui no programa e ele vem assim um pouco estranho por dois motivos. Existe nesse arquivo algum erro em que a gente está tendo a geração de dados com valor 0 e porque a visualização está somente com duas cores, do branco ou preto, fazendo esse degradê. Quando a gente acessa as propriedades desse arquivo, com dois cliques nele a gente consegue abrir as propriedades. Aqui em simbologia eu posso renderizá-lo como um arquivo sombreado. E coloco assim eu consigo ver então o modelo digital de terreno com essa ressalva desses locais onde a gente teve um ruído nesse dado. A gente pode processar a mesma ferramenta agora para gerar o modelo digital de superfície. O meu arquivo de entrada
se mantém o mesmo, o meu arquivo LAS que eu fiz o download. E agora eu não vou fazer nenhum tipo de filtro, eu vou deixar todas as informações. Com isso o programa vai gerar um modelo digital de superfície. No meu arquivo de saída, eu vou selecionar e vou salvar no meu arquivo, ao invés de modelo digital de terreno, MDS, modelo digital de superfície.tif. Mando executar. O procedimento foi finalizado e posso fazer a mesma coisa para inserir agora o meu modelo digital no programa de superfície. Acesso às propriedades, aqui eu troco também para sombreamento e assim eu consigo ver. Então eu tenho a diferença entre modelo digital de superfície, em que eu tenho a rugosidade da vegetação e dos objetos presentes na superfície, em comparação com o modelo digital de terreno. Vejam que quando a gente olha a superfície dessa maneira, a gente não percebe o terreno, por exemplo aqui essa declividade que existe nesse pedaço, e assim a gente consegue ver uma variação do terreno naquela região. Bom, uma forma de simbolizar esse arquivo é a gente, com o botão direito, duplicar essa camada. Aquele que está por baixo, eu faço uma simbologia, por exemplo, com banda simples falsa cor. Coloco aqui intervalo igual, vou colocar com 10 classes para ficar um degradê mais interessante. Vou inverter as cores para que fique do azul aqui na cota mais baixa até o vermelho na cota mais alta e dou OK. Aquele arquivo de cima que tem o sombreado, eu acesso às propriedades, vou na transparência e coloco uma transparência de aproximadamente 50%. Assim a gente vai ter a representação das cores no arquivo, bem como a rugosidade desse terreno. Aqui eu posso tentar simplesmente remover esse azul para ele limpar um pouquinho a tela, mas não vai mudar muita coisa. Anyway. Uma outra possibilidade de análise é converter esse arquivo LAS para raster, aproveitando da informação de classificação da informação da superfície, de vegetação, terreno, água e etc. E com isso a gente gerar uma espécie de mapeamento de uso e cobertura do solo para visualização. Então a gente vai utilizar aqui a função LASGrid, abre ela, a gente coloca o nosso mesmo arquivo LAS como entrada e agora o filtro ele não precisa acontecer para nenhum dos elementos e a gente vai, ao invés de utilizar como atributo a elevação, a gente vai colocar a classificação. Ok? A gente deixa como classification porque assim ele vai converter para a gente o arquivo LAS para raster utilizando um atributo da classificação e com isso a gente sabe se aquela região é vegetação, água e assim por diante. O arquivo de saída eu vou salvar como uso do solo.tif, salvo e executo. Foi finalizado o procedimento e eu faço o mesmo processo de importação desse arquivo para dentro do programa. A gente também tem ruídos nesse arquivo e a gente precisa fazer um filtro nesse arquivo para poder fazer a representação. Então a gente acessa as propriedades dele, na aba da simbologia a gente vai colocar como paletizado com valores únicos e manda classificar com todas as classes. Agora que é importante utilizar esse arquivo aqui para a gente poder fazer o filtro. Bom, o número 1 nunca foi classificado, então eu vou removê-lo. O número 2 é o terreno, então eu vou colocar nele uma cor próxima aqui do marrom. O número 3 até o 5 é a vegetação. O número 3 a vegetação baixa, uma vegetação de gramínea. O número 4, uma vegetação média de arbustos. E o número 5, uma vegetação de porte arbóreo. O número 6 são edificações. Vou colocar na cor vermelha, mais escuro.
O número 7 são ruídos, então eu vou remover também. O número 8 também não é nenhum elemento da superfície. O número 9 é a água. O número 10, estradas. E o número 17 também não faz parte do uso cobertura do solo. Basta dar OK e a gente já tem uma informação também classificada. Nesse caso, bastante ruidosa, não é muito precisa, mas a gente poderia fazer, por exemplo, o mapeamento da vegetação aqui ou das edificações com um arquivo que não tivesse esses ruídos que a gente visualiza aqui na tela. Bom, uma outra possibilidade de análise é a geração de perfis topográficos em cima do modelo digital de terreno e também até mesmo do modelo digital de superfície. Para fazer isso, a gente vai precisar de um outro plugin, que é esse plugin que eu tenho aqui na minha tela, que é o Terrain Profile. Eu venho aqui em complementos, mando gerenciar e instalar complementos e pesquiso por Profile. E localizo aqui Profile Tool. Devo instalar esse complemento e ativá-lo aqui. Se já está instalado para você, basta fechar. A gente clica nesse botão de Terrain Profile para abrir esse plugin e ele é muito fácil a gente usar. A gente pode simplesmente clicar na tela, fazer o desenho e visualizar um perfil topográfico. Para isso a gente tem que adicionar os dados aqui também. Mas eu vou fazer primeiro aqui o desenho. Vou fazer numa área onde não tenha a interferência desse ruído aqui. Então vou começar daqui de cima, clico uma vez, venho até aqui embaixo, clico duas vezes e está feita a linha do meu perfil. Porém eu não vejo nada aqui, por quê? Eu preciso adicionar as informações aqui no meu perfil. Então eu clico em MDT e mando adicionar layer. Automaticamente ele já fez aqui o perfil topográfico com base na linha que foi desenhada. Se eu clico no modelo de superfície e mando adicionar também o layer, além do meu terreno, eu vejo o meu modelo, a minha superfície, que seria, no caso, aqui a minha vegetação. Vejam como eu posso dar o zoom aqui no meu perfil, aumentando ele, e posso trocar a cor também. O que eu vejo como vermelho aqui no modelo de superfície, eu vou colocar como verde, para representar a vegetação. E tenho o meu terreno e a vegetação sendo representada. A gente pode fazer essa comparação. Agora, um pequeno detalhe. Se a gente deixa o perfil topográfico assim, quando a gente leva ele para um layout de mapa, essa linha que a gente desenhou na tela do mapa não vai aparecer. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode criar um novo shapefile aqui de linha. Então, clica aqui para criar uma nova camada de shapefile. Eu vou salvá-la na pasta do curso, exercício LiDAR, shapefile, vai chamar linha de perfil, salvo. O tipo de geometria vai ser uma linha, no sistema de coordenadas do projeto, e dou OK. Eu clico na minha linha aqui e mando alternar a edição para começar a minha edição. Venho aqui nesse botão para desenhar e adicionar uma linha e faço o desenho da minha linha de perfil. Vou fazer, por exemplo, daquela área que eu já tinha feito. Vou pegar daqui um pouquinho de cima, mais acima, clico uma vez, venho até aqui essa parte plana, vou chegar até aqui embaixo. Clico a segunda vez e com o botão direito do mouse eu encerro o desenho dessa linha. Basta dar OK, vou deixá-la com uma cor, dei dois cliques sobre ela, vou deixá-la com uma cor mais escura e com uma espessura maior. Então, Simple Line, aqui está 0.26, vou deixar como 0.46 com a cor preta. Basta dar OK, OK, e a gente tem o desenho da linha ali. Vou trocar a cor, deixar vermelha. OK e OK. Então eu tenho o desenho da minha linha de perfil, finalizo a minha edição, desejo salvar? Sim, quero salvar. Abro a ferramenta Terrain Profile, faço o mesmo procedimento. Agora, só que a linha já está desenhada, então eu clico em MDT, adiciono essa camada, MDS adiciono também, a camada de MDS eu vou deixar aqui como verde,
MDT pode ser vermelho mesmo. E agora, ao invés de ter Temporary Polyline, eu troco para Selected Layer. Eu tenho que clicar aqui à esquerda em linha de perfil. E agora sim, quando eu clico em Selected Layer, ele vai entender que aquela linha que está selecionada lá à esquerda para poder entrar para o meu mapa. Quando eu passo o mouse aqui, eu vejo esse desenho sendo feito ali. Percebam que eu passei o mouse aqui na tela e agora essa visualização desse ponto aqui ele fica permanente aqui na tela, né? Então se eu salvar esse arquivo ele vai salvar assim também. Para limpar essa tela basta apagar essa função aqui de show cursor, que ele limpa aqui da tela. E eu mando salvar esse arquivo, nesse caso aqui como um gráfico em PNG, tudo bem, mando salvar, salvo aqui no exercício LiDAR, vou salvar na pasta mapa como perfil topográfico. Posso fechar. A partir do meu dado de modelo digital de terreno, eu posso gerar outros arquivos, como por exemplo as curvas de nível, como por exemplo a declividade. A gente vai ter esse ruído que está aparecendo aqui na tela, porque o dado veio com esse ruído, mas o procedimento é o mesmo. Para gerar a curva de nível, por exemplo, a gente vem em Raster, Extrair, Contorno. Vou extrair a partir do MDT, com uma equidistância de 1 metro para cada curva e mando salvar na minha pasta de interesse, pasta Shapefile, vou chamar de curvas de nível, .shp, salva e executa. Foi finalizado o processo, basta fechar e a gente vê a curva de nível gerada para essa área. Outro procedimento que a gente pode fazer é o calcular a declividade a partir dessa informação de terreno, utilizando a ferramenta Raster, Análise, Declive. A camada de entrada vai ser o modelo digital de terreno, não de superfície, porque a superfície ela vai considerar também os elementos sobre a superfície. Eu quero que ele salve para mim a declividade em porcentagem ao invés de graus. Isso é uma escolha porque eu tenho preferência por trabalhar assim. E salvo o meu arquivo de declividade na pasta desejada. Então vou chamá-lo de declividade, formato TIFF. Basta salvar e executar. Já foi finalizado o procedimento. Acesso às propriedades do arquivo de declividade, posso trabalhar na minha simbologia. Por exemplo, banda simples falsa cor. Se a gente classifica isso como intervalos iguais, deixando a cor vermelha para as declividades mais altas, a gente já vai ter automaticamente um mapa de declividade. A gente precisa ter essa parcimônia de que aquele ruído ali está condicionando a visualização. Eu vou fazer uma proposição de uma visualização aqui em que eu tenho a declividade de 0 a 3%, de 3 a 8, 8 a 20, 20 a 45, 45 a 75, de 75 a 100 e maior do que 100%. Essa é com base nas classes de declividade da Embrapa, um modelo brasileiro de avaliação de terreno, mesmo esse dado sendo norte-americano. Quando eu aplico aqui, agora sim eu consigo ver as faixas de declividade nesse terreno. Esse valor aqui é maior do que 100, a gente sabe porque tem esse ruído aqui, ele está aparecendo, a gente pode tentar maquiá-lo aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 150, vamos ver se ele faz alguma operação. Bom, ele vai manter com esse ruído na tela, ele não vai sair daqui, não tem problema, basta dar OK, mas o ferramental aí vocês já viram como trabalhar com esse dado. Última coisa que a gente vai fazer aqui agora é dar uma olhada nesses dados em 3D. Para dar uma olhada em 3D, a gente pode trabalhar tanto com o modelo de terreno quanto com o de superfície. Então basta clicar nesse arquivo, vir em Visão
e uma nova vista de mapa 3D. O QGIS abre uma nova janela para a gente. Essa nova janela ela aparentemente ainda é bidimensional. A gente não tem essa informação ainda tridimensional, porque a gente precisa clicar aqui nas opções nas configurações e marcar isso como, ao invés de um terreno plano, uma camada MDE raster. Ele fala que não existe nenhuma camada de MDE raster, a gente explica que a elevação está no MDT, caso você queira ver o MDT. Se você quiser ver o MDS, pode fazer também. E posso aplicar, que assim a gente já começa a visualizar tridimensionalmente. Eu não fiz nenhum exagero vertical por enquanto, posso aumentar o meu exagero vertical para 2 para visualizar esse terreno com mais nitidez. Então agora quando eu olho o arquivo, eu vejo então a visualização 3D, lembrando que o ruído desse dado está me atrapalhando aqui a visualização, então vou dar o zoom somente nessa parte aqui, mais perto, para que a gente possa ver o arquivo todo. Se eu ativo aqui atrás o modelo digital de superfície, ele também vai aparecer para mim em 3D. E eu posso, inclusive, alterar do MDT para o MDS para visualizar a informação também da superfície em 3D. É interessante aqui que a gente pode, aqui no QGIS, adicionar imagens de satélite dos plugins disponíveis. Um dos plugins é o HCMGIS, onde eu coloco um basemap Google Satélite. Você pode ver nas outras videoaulas aqui do nosso canal como adicionar o basemap para o Google Satélite. Então, aceito. Ele carrega a imagem de satélite para o QGIS, mas também para a nossa visualização 3D. Logo, a gente tem um modelo digital de terreno feito com o dado a laser e uma imagem de satélite para representar a tridimensionalidade, também aí com a informação da superfície. Essa visualização 3D ela pode ser salva de diferentes maneiras, como um arquivo de fato de 3D para ser aberto em softwares que fazem a leitura 3D, mas também como uma imagem. Para salvar como uma imagem, basta clicar aqui em salvar como imagem, escolher a pasta onde vai salvar e marcar como vista 3D. Você vai gerar com isso uma figurinha que poderá ser compartilhada normalmente. Esses dados todos presentes aqui no QGIS, a gente pode fazer a realização de mapas temáticos com eles, da mesma maneira como vocês já viram em outras videoaulas. Bom, por hora é isso. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.